Paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia aqui de estudo temático da palavra do Senhor. E eu quero entrar em dois assuntos a qual estamos vivendo no cotidiano hoje, do nosso dia a dia, a qual fala sobre os governantes e também sobre a religião, a qual Deus não se agrada com religiosidade, porque a religião está escrita lá no livro de Tiago 1:27, que nos vai dizer assim: a verdadeira religião para Deus é ajudar os pobres, viúvas e os enfermos, e também temer a Deus, temer a palavra dele. Essa é a verdadeira religião que agrada a Deus. Ser pai de órfãos, viúvas, acolher eles. Isso é doutrina. Isso é religião que agrada ao Senhor. E outro tema que eu quero entrar a fundo contigo, sobre as nações. Por que Deus estabelece governantes? Olha o que diz em Provérbios 28:2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Olha que interessante. Nos diz que por causa da transgressão, ou seja, pecado, por causa das malícias e desordens que tem, Deus ele muda constantemente o príncipe, ou seja, o presidente, nos dias de hoje. Olha o que diz também em 2 Pedro 2:19. Vamos entrar mais a fundo. 2 Pedro 2:19. Olha o que diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Deus está dizendo assim: aquele que é corrompido já está preso nele. O homem se corrompe com dinheiro. O homem se corrompe com o pecado. Ele fica preso nisso. Ele fica preso à corrupção, preso ao pecado, preso ao dinheiro, porque Jesus disse: onde tiver seu coração estará o seu tesouro. Aonde você tem guardado o seu coração? Aonde você tem depositado o seu amor, a sua crença, a sua fé? Porque servir a Deus não é esperar que Deus dê dinheiro, não é esperar que Deus dê tudo para você. Servir a Deus vai muito além disso. Se você serve a Deus assim, está muito enganado. Servir a Deus vai além de ganhar. Vai nos dizer que Jó perdeu tudo e glorificou a Deus. Diferentemente de Atos 12:23, a qual vai dizer sobre um homem chamado Herodes Agripa I, a qual não glorificou a Deus tendo tudo, tendo dinheiro, tendo mulheres, tendo banquetes, tendo palácio, a qual ele vai se vangloriar. E ele não vai glorificar a Deus. E Deus vai enviar um anjo, vai ferir Herodes Agripa, e agora ele vai ser comido com seus vermes do seu corpo, a qual as suas entranhas saem para fora. Se você estudar, os vermes saíram de dentro dele, os vermes do próprio corpo comeram ele. Um bicho, a qual formou dentro dele e saiu suas entranhas. Isso porque ele não glorificou, diferentemente de Jó 42:10, a qual ele sempre foi fiel a Deus, e Deus o abençoou e deu em dobro para ele. Agora eu quero entrar num outro salmo, Salmo 12. Olha o que diz em Salmos 12, versículo de número 8. Por todos os lugares andam os perversos, entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Aqui ele está dizendo: todos os lugares têm perversos. Os filhos dos homens é vileza exaltada.
Ou seja, o homem, ele tem dentro dele um instinto de vilão, um instinto de exaltação. É a mesma coisa de você ser exaltado e você ficar lá em cima e você pisar nos de baixo. Deus, ele disse: os humilhados serão exaltados e o exaltado será humilhado. Todo monte, todo outeiro será abatido, mas o vale será exaltado. Nos diz a palavra de Deus que com o mesmo ferro que você fere, você será ferido. Ou seja, se lançares mão da espada, você será morto à espada. Como Cristo disse para Jesus, melhor dizendo, para Pedro, vai nos dizer assim: Pedro, não lance mão da espada, porque você desse jeito será a morte da sua vida. Olha só o que diz em Jeremias 22, 13. Vamos lá. 22, 13 de Jeremias. Olha o que diz: ai daquele que edifica sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Deus, ele abomina alguém que constrói palácios, constrói casas, fama, dinheiro com abominação. Ele fala ai. Sabe por quê? Vamos citar aqui um exemplo: um traficante que pega todo o seu dinheiro sujo, a qual é vendido com drogas, a qual ele recebe tudo, aquele dinheiro sujo. Ele está construindo um império sujo, um palácio cheio de pecado, transgressão e sujo. Nos diz aqui, ó: ai daquele que edifica sua casa com injustiça. Ele está praticando injustiça. Isso fará com que ele, lá na frente, pague o preço. Porque está falando ai, e o ai de Deus é doloroso demais, meus irmãos. Olha só o que diz em Romanos 13. Romanos 13, do 1 ao 7. Olha o que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha o que Deus está falando. Deus instituiu governantes e reis, presidentes. Você não pode se revoltar com quem está na presidência. Nós não podemos se revoltar com quem está lá em cima. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Olha o que está dizendo aqui, ó: de modo que aquele que se opõe à autoridade ou se opõe a ir contra, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre eles a si mesmos condenação. Deus estabeleceu. Não podemos ir contra a vontade de Deus. Se Deus estabeleceu o homem governante lá dentro, nós não podemos resistir, porque traz consigo mesmo condenações. Sujeitai-vos à autoridade, como está dizendo. Mas Pedro, ele vai falar assim em Atos: primeiro, antes obedecer a Deus do que aos homens. Só que Jesus disse: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Jesus, ele falou dessa maneira: se vocês não temem a autoridade da terra, quanto mais Deus, a qual é Deus e criou eu e você, que é a autoridade que sobre tudo. Temos que ser sujeitos à autoridade. É igual uma polícia. Você tem que ser sujeito a ela. Se ela mandar você ficar ali e ele te revistar, você tem que ficar quieto. Se ele falar alguma coisa para você, você tem que ficar quieto, porque ele é autoridade. E Deus colocou a autoridade em Cristo, a qual deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus. Vamos mais a fundo? Provérbios 28, 15. É muito interessante falar sobre isso. 28, 15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim o perverso que domina sobre um povo pobre. Como um leão que ruge, meus irmãos. Como um urso que ataca. Que coisa terrível. As pessoas têm medo do urso, têm medo de um leão.
Assim é quando o governante mau toma posição de líder, que domina sobre um povo pobre, porque sabe que vai ter sofrimento e aquele povo vai sofrer na mão dele. Por isso, meus irmãos, nós temos que orar, nós temos que buscar por um Deus grande, a qual vai fazer milagre nesse Brasil, nesse mundo. Porque as autoridades estão acima, mas acima das autoridades está Deus. Você precisa orar para que Deus venha consertar o que está errado lá dentro. Porque Deus, ele dá sabedoria ao homem. Está nos dizendo aqui, já lemos, que se a autoridade for boa, as pessoas vão se alegrar. Então vamos buscar. Eu quero deixar essa meditação no seu coração. Agora eu quero entrar nesse tema, a qual Jesus disse sobre a religião. A religião, meus irmãos, é o que eu acabei de falar aquela hora. Ajudar os pobres, viúvas e órfãos. E temer a Deus é a palavra dele. Essa é a verdadeira doutrina da palavra, verdadeira religião. Mas eu quero entrar contigo em Mateus 23. Mateus 23, 14. Jesus corrigindo os fariseus. Olha o que nos diz. Ai de novo. Já falamos sobre ai. Para quem resiste às autoridades. Ai daqueles que se colocam lá em cima com corrupção. Deus abate. E aqui está falando de ai de novo. Sobre os religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus dizendo: porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Tá vendo? Eles são contra a religião que Deus exige, a religião que Deus manda. Os fariseus, eles eram religiosos, só que uma religião cega. Cristo chama eles de cegos, porque eles seguem a religião deles totalmente contra a religião que Deus manda. Eles roubam as viúvas, fazem longas orações a Deus, mas são hipócritas, porque não vivem a verdadeira religião de Deus, que é ajudar o próximo, que é amar o próximo, que é estender a mão ao próximo. Olha o que está dizendo no 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Terrível isso. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e o endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Prestou atenção no que Jesus disse? Vocês dão um cubinho? Vocês dão alimentos? Dão o dízimo de vocês, porque na época o dízimo era alimento. Mas vocês não fazem justiça, não usam a sua fé, não fazem justiça, não têm misericórdia. Vocês estão totalmente contra a palavra. Vocês estão totalmente contra o que Deus manda. Ele vai falar para os fariseus. Tanto que os fariseus tinham ódio dele, tinha raiva, porque Jesus pregava a verdade. E nós temos que pregar a verdade, mesmo que doa nas pessoas, mesmo que machuque o ego delas. Só que a verdade tem que ser dita. Nós não podemos ficar falando só de religião por aí. Temos que viver a religião, o quê? Ajudar o pobre, cego, viúva, órfão. Essa é a verdadeira religião que Deus agrada. Já lemos. Deus se agrada com isso. Eu vou ler lá, Tiago 1:27, para você entender, para não ficar só nas minhas palavras.
Tiago 1,27. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Para fechar, com chave de ouro essa palavra. Esta é a verdadeira religião. Ajude quando o órfão e a viúva estiver passando momentos difíceis. Ajude. Eu já fui em casas de muitos órfãos e muitas viúvas, e Deus me usou para ajudar eles e pregar para eles. Jesus disse para mim: esse é o verdadeiro profeta. Elias passava na casa das viúvas e Deus prosperava a viúva que não tinha nada, apenas um punhado de azeite. Ele falou: fecha a porta do quarto, despeja nas vasilhas. E Deus fez milagre. Percebeu? Que sempre tem uma passagem da Bíblia que fala de viúvas, a qual os profetas ajudaram. Que você fique com essa palavra. Que Deus te edifique e te abençoe. E que essa palavra penetre dentro do seu coração. Deixe seu like nesse vídeo. Muito joinha aqui para ajudar, amém? Compartilhe com mais alguém esse estudo. Porque Deus ele vai te dar muitos milagres e vitórias. Que Deus te abençoe. Até um próximo estudo para a glória do Senhor.